que têm bancadas robustas, que cresceram com o apoio ao governo federal, e há uma expectativa de que, caso o presidente seja reeleito, de que esses partidos continuem com ele. Se vencer Lula, é muito provável que Lula tenha uma bancada de 160, talvez, na mais otimista das projeções, 200 e poucos deputados, precisaria de mais algum reforço de outros partidos de centro para conseguir ter maioria no Congresso Nacional, pelo menos no início do seu mandato. E não seria surpreendente se mesmo integrantes do centrão, dos partidos que apoiam hoje o presidente Jair Bolsonaro, no futuro o governo Lula também façam parte, pelo menos no início, dessa base aliada. Yuri, há pouco eu citava a pesquisa Datafolha, trago aqui mais um dado para a nossa conversa. 7 em cada 10 eleitores não definiram o seu voto para deputado federal e para deputado estadual. Qual que é a importância de uma escolha consciente? Qual que é o papel desses personagens quando a gente olha para o legislativo federal e estadual? Olha, Carol, começando pelos deputados estaduais, que muita gente acaba deixando de fato para a última hora, às vezes escolhe na hora de votar ou vai só no voto de legenda, etc. Tem muitas legislações estaduais que são muito relevantes, principalmente aquelas relacionadas à área de segurança, por exemplo, que é uma responsabilidade direta dos estados. Vale a gente lembrar que alguns estados estão vivendo grandes dificuldades financeiras, fiscais, e são as assembleias legislativas que decidem questões que impactam o salário de funcionalismo público, aposentadoria. Então tem essa relevância. No caso do Congresso Nacional, vale a mesma lógica, em especial pensando que vai ser um governo pós-pandemia de fato, com muitos desafios fiscais, ainda as incertezas provocadas no cenário internacional pela guerra da Ucrânia, ou seja, tem um Congresso ali nacional que vai ser muito exigido a aprovar algumas questões relacionadas, inclusive a questão do orçamento secreto, manter ou não manter as emendas do relator na forma de definir o orçamento do governo federal, da União. Então, existe uma preocupação, principalmente da coligação que apoia a candidatura do ex-presidente Lula, para fazer uma série de mudanças que vão depender do Congresso no início desse novo mandato. No caso do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma série de pautas que são caras ao bolsonarismo, principalmente na questão de costumes, que ele não teve força para aprovar num primeiro mandato. E provavelmente, caso reeleito em um segundo mandato, com mais força política, ele provavelmente colocaria de volta e, com o aprendizado que teve do primeiro mandato, provavelmente tentaria fazer andar algumas dessas questões, principalmente na área de educação, que talvez tenha sido uma das áreas que mais bandeiras havia no bolsonarismo e menos foram aplicadas de fato no que dependeu de mudança na legislação pelo Congresso Nacional. Citei aqui pesquisa e você acompanha muito de perto esses números que vêm dos vários institutos. O que as pesquisas também nos mostram com relação ao conhecimento da população sobre o papel do legislativo nesse ano eleitoral? Tem muita confusão e desconhecimento, e é natural num país com uma organização política complexa como a nossa, por ser uma federação com 3 níveis de governo, é diferente de outras federações em outros países em que existe sim um governo de união, um governo da federação, um governo federal e os governos locais e estaduais desses entes federados. Mas o Brasil ainda tem esse terceiro nível jurídico equivalente, que é o dos municípios, que não é tão comum em outros países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos não se tem esse nível local tão poderoso, disseminado, todos os prefeitos com esse mesmo poder que tem e responsabilidades que tem aqui no Brasil. Então isso naturalmente já é difícil de compreensão de qual nível de governo é responsável por qual atribuição do poder público. Fora isso, na questão do legislativo, até por fazermos essa eleição geral que a gente chama, o eleitor ter que ir à urna num ano como 2022 e fazer 5 escolhas, no ano de 2018 foram 6 escolhas porque eram 2 senadores, então é natural que de fato haja essa confusão, essa falta de clareza. E mais do que isso, diante de tantas escolhas, é muito fácil com que a escolha feita no momento da eleição rapidamente seja esquecida. E este ano também você mencionou o Datafolha, mas a Quest também fez uma pesquisa encomendada pelo Renova BR que mostrou que 2 em cada 3 brasileiros não se lembravam em quem tinham votado para deputado federal nas eleições passadas. E essa escolha, principalmente para deputado federal, ela é muito crucial para definir o tamanho e o poder de fogo de cada partido. É a
votação e o número de deputados que um partido elege para a Câmara dos Deputados, que define o seu tempo de propaganda no rádio e na TV, a sua participação no fundo partidário e futuramente no fundo eleitoral, ou seja, tem um papel ainda mais relevante do ponto de vista institucional do que só a escolha de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, para ser um bom parlamentar, para ser um deputado ou uma deputada que represente aqueles interesses, aquelas bandeiras, os valores que cada eleitor considerem fundamentais no dia a dia da política. Yuri Pita, acompanhando tudo dessas eleições, daqui a pouquinho já vai entrar no ar, na correria, ele tá disputadíssimo. Yuri, obrigada, viu, por dispor de um tempinho aqui com a gente. Carol, você tem sempre prioridade, a gente atrasa, brincadeira, a gente não atrasa a programação, mas a gente corre de um lado pro outro, sempre um prazer estar contigo e com teus ouvintes. A gente vai cobrar. Obrigada, Yuri, um beijo. O grande número de candidatos à reeleição na Câmara desperta a expectativa de que a disputa deste ano possa promover uma mudança menor do que a observada 4 anos atrás, quando cerca de metade dos parlamentares conseguiu manter os cargos. Mas os dados sobre a trajetória dos deputados eleitos em 2018 apontam que boa parte deles não representava necessariamente uma renovação na política. Em 2019, começava a legislatura com a maior renovação na Câmara dos Deputados desde a redemocratização. 262 novos parlamentares foram eleitos pela população, maior que o número de reeleitos, 251. Mas um levantamento feito pelo think tank Pátria e Políticas Públicas buscou descobrir quem de fato ali era novo na política. 196 dos novos deputados eleitos já tinham participação na vida pública anteriormente ou tinham ligações com políticos. De acordo com o estudo, apenas 66 dos novos parlamentares, de fato, nunca ocuparam cargo público, mandato, nem tinham parentes na política. Representavam apenas 13% de todos os deputados. No ano que vem, o peso dos grupos políticos tradicionais pode novamente ser decisivo para os planos do governo eleito em outubro. Com o aumento da participação do Congresso na definição do orçamento nos últimos anos, deputados e senadores terão um papel importante nas articulações sobre as prioridades do país para os próximos 4 anos. E é sobre isso que vamos falar agora com a Denilde Roushacker. Ela é cientista política, professora da ESPM. Denilde, sempre muito bom conversar com você. Bem-vinda ao Item Mais. Eu que agradeço o convite, Carol. Denilde, quando a gente pega um dado, como o que trouxemos há pouco, de que quase 90% dos parlamentares buscam a reeleição agora, nessas eleições, o que isso traz para a gente em termos de sinalização? A primeira sinalização é que a renovação que a gente viu em 2018, né, um índice alto de renovação de novos candidatos vai ser menor, provavelmente, ou pelo menos diminui o espaço para novos nomes conseguirem ser reeleitos e aumenta aí o peso dentro dos partidos, os candidatos que conseguem puxar votos, né? Acho que esse aqui é um pouco reflexo da legislação eleitoral, que você tem um aumento da cláusula de barreira, então faz com que os partidos tentem conseguir candidatos que são bastante competitivos para que com isso eles tenham um número de candidatos eleitos maior, que não sejam impedidos pelas cláusulas de barreira, e de outro lado também a questão da distribuição de recursos dentro do partido, né? Como você tem os recursos públicos, né, do fundo partidário, do fundo eleitoral para as campanhas, então os partidos priorizam os candidatos que já são conhecidos, que já têm uma base de apoiadores e com isso consigam ter mais chances de serem eleitos. E um outro fator é que a gente saiu de uma onda na eleição de 2020, também é de 2018, né, de um movimento muito de contestação da política. Quando você tem candidatos já conhecidos, que já têm mandatos, você tende a ter uma baixa renovação. Com isso, você consegue manter dentro dos partidos aqueles candidatos que são
de fato, candidatos que já dominam a máquina partidária, já atuam de forma muito expressiva. Então, essa é um pouco da dinâmica que a gente vai ver dentro do processo das candidaturas, e a expectativa desses candidatos que estão buscando a reeleição é que, de fato, eles consigam essa capacidade de convencer o eleitor de que o papel deles foi um papel positivo e que eles precisam continuar. O que a gente percebe aí é que essa nova é uma dinâmica que reforça os grupos políticos que já dominam e dá um pouco a margem para a entrada de novos nomes. Pois é, Denilde, quando a gente vê essa renovação de 2018, tivemos 51% do Congresso renovados. Porém, quando a gente observa com mais detalhes os nomes, apenas 13% dos nomes não estavam ligados à política. Por que é tão difícil essa mudança? Há uma resistência do eleitor ou é do próprio sistema? Acho que parte é do próprio sistema, né? Você tem toda uma máquina partidária que distribui recursos. O financiamento dessas campanhas, elas são para candidatos que têm chances de ser eleitos e que já dominam a máquina partidária local, que já conhecem, já têm articulações. Então, isso reforça o peso do partido e das articulações. De outro lado, o eleitor, ele tem, se a gente imaginar, tem 513 cadeiras sendo disputadas e um número muito expressivo de candidatos. O eleitor acaba escolhendo candidatos que conseguem se apresentar para ele, então, ou no horário eleitoral gratuito, ou porque tem já uma base digital muito forte, ou uma base nas suas áreas, nos seus distritos eleitorais fortes, que já estão mobilizadas. Então, acaba sendo quase que sendo retroalimentado, né? Você tem mais recurso, mais financiamento, você consegue mais visibilidade, chega mais próximo do eleitor. Então, acho que o eleitor tenha, por definição, uma visão anti-renovação. Acho que é porque a lógica que a gente tem com o número de candidatos que estão sendo colocados, a escolha para o legislativo, primeiro que ela acaba sendo a última escolha, né? Numa eleição para geral, como a gente tem, as primeiras escolhas são sempre dos cargos majoritários. Então, presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal vão ser aí onde o eleitor vai demorar mais para escolher. E do leque de opções, eles vão buscar opções que são as mais visíveis dentro das suas escolhas. E isso acaba sendo reforçado pela estrutura que nós temos de financiamento das campanhas e de acesso aos recursos que se tem dentro dos partidos. Já que estamos falando desse processo de escolha, Denilde, há pouco, numa conversa com o Yuri Pita, ele trazia para a gente uma pesquisa da Quest com o Renova Brasil, que destacava que 2 em cada 3 eleitores não lembravam em quem votaram nas últimas eleições. O que pode explicar esse dado, principalmente quando a gente contextualiza também sobre a questão do sistema, que você detalha agora para a gente? Esse é um fato, né? Os eleitores no Brasil, com relação ao legislativo, têm aí uma baixa identidade com os candidatos que eles escolhem. Primeiro é uma das últimas escolhas. Muitas vezes é a decisão que você encontra o número do candidato poucos minutos antes de votar, ou por uma indicação de alguém, ou própria propaganda, mas tem uma pesquisa muito ampla sobre o que esse candidato propõe, quais são as principais ideias, as principais pautas que ele defende. Então, há uma desconexão, muitas vezes, entre a escolha e o candidato depois de eleito, com esses eleitores. O outro fator é que, como a gente tem um sistema proporcional de lista aberta, são muitos candidatos, como eu já coloquei, o eleitor acaba não criando uma identidade com quem é eleito, e muitas vezes o candidato em que ele votou não é eleito, né? Porque vai ser eleito alguém dentro do cálculo eleitoral que conseguiu ultrapassar a barreira eleitoral. Então isso dificulta também a relação. Você lembra que votou em alguém, ou é do partido que você votou, mas não necessariamente quem você votou é o que vai ser eleito. Pode ser eleito alguém dentro do partido. Então essa complexidade do sistema proporcional, essa complexidade de serem
tem muitos candidatos, acabam também refletindo esse distanciamento do eleitor com os seus representantes. E depois tem as sobras partidárias, então você tem uma série de cálculos que acabam tornando a representação no Brasil uma representação não diretamente ligada ao eleitor ou à sua base, mas há uma série de cálculos que são feitos para que se chegue aí nos candidatos eleitos. Eu acho que esse também é um fator desse distanciamento e muitas vezes dessa desconexão do eleitor com os candidatos que são eleitos. E o quão preocupante é essa desconexão do eleitor com o seu candidato, Denilde, principalmente quando a gente olha hoje para o peso do legislativo. Quando temos assuntos como orçamento secreto, as emendas de relator, é o legislativo também com as mãos no dinheiro, de fato. Hoje podemos dizer que o legislativo tem um peso muito maior em relação a eleições anteriores? Nos últimos anos, sim, o Legislativo Federal ganhou muito expressão, né? Não só no controle do orçamento, mas mesmo na posição de embate com o governo federal, com o executivo, né? Muitas das propostas feitas pelo executivo acabaram não sendo rejeitadas ou com vetos da presidência que foram derrubados. Então, você tem um empoderamento do legislativo, não só da Câmara dos Deputados, mas também do Senado. Então, o legislativo ganhou um peso muito forte. E na distribuição de recursos, o orçamento é uma peça, uma proposta que é feita pelo Executivo, que sai daí da Presidência da República, mas ela é aprovada pelo Congresso. Só que a liberação desses recursos sempre esteve atrelada diretamente ao Executivo. Então, essa mudança da forma como cada deputado, tendo aí recursos e tendo capacidade de propor emendas e distribuir recursos para suas bases eleitorais, isso também aumenta a chance dele ser reeleito, porque ele ganha capacidade de demonstrar aí para os seus eleitores que, de fato, ele traz benefícios diretos para as suas bases eleitorais. Do outro lado, ele impacta em todo o processo de políticas públicas, né? Porque você tem todo um orçamento que é definido por critérios pouco técnicos e por critérios de interesse eleitoral e partidário dos deputados e senadores eleitos. Então, é uma configuração que dá aí um peso muito grande, mas também altera a lógica, né, e a forma como a gente entende implementações de políticas públicas no Brasil. Então, com isso, os deputados ganharam peso, ganharam capacidade de negociação, que já era bastante grande, agora com esse empoderamento, tendo esse diálogo muito forte com suas bases, acaba sendo importante. E, Carol, houve aí um enfraquecimento nessas disputas, nesses arranjos e articulações das bancadas estaduais. Governadores sempre tiveram um peso muito forte em articular os deputados dos seus estados, independente do partido, para conseguir recursos e conseguir uma atuação direta junto ao governo federal em prol dos interesses dos seus estados. Agora, os deputados já têm, com o orçamento secreto, com a emenda do relator, ele já pode fazer diretamente esses pleitos. Então, você tem aí pode ter um enfraquecimento, inclusive, das articulações mais amplas partidárias, suprapartidárias que se tinha nos estados. Então, uma mudança que é bastante significativa e cria aí, de fato, uma nova dinâmica na relação entre executivo e legislativo no Brasil. Não que ela não existisse, tá? A gente sempre teve, desde a democratização, um modelo de coalizão, que é o presidencialismo de coalizão. Todos os presidentes pós a democratização sempre tiveram que negociar com o Congresso para que, tendo o apoio do Congresso com os deputados, senadores, para suas políticas e para que se implemente ações importantes para o país. Neste modelo, essa negociação continua existindo, mas os deputados ganham uma capacidade maior, porque eles dependem, tendo já a liberação de recursos, né, tendo os recursos já garantidos
embutidos dentro do orçamento para as emendas do relator, eles dependem menos da articulação e da negociação com o executivo para ter recursos liberados para suas bases. Então, toda a engenharia que a gente sempre teve em termos de negociação entre executivo e legislativo, a gente ganha uma nova dinâmica e novas implicações. Denilde, mais uma vez, obrigada por conversar conosco aqui no Item Mais, trazer todos esses esclarecimentos e, claro, fica aqui o convite para uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. E assim encerramos o Item Mais de hoje, de olho nas eleições que se aproximam. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.